Olá, pessoal! Vamos dar início então a mais uma aula aqui do curso Prova da Ordem. Hoje vamos estudar o recurso em sentido estrito. Vamos aos slides. Começamos então, como sempre, pelo fundamento legal, ou seja, o respaldo para o meu recurso. Ele está previsto ali no 581. E vocês vão observar que o 581, ele traz um rol de 25 incisos, gente. Começa assim no caput. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença, inciso 1º, que não receber a denúncia ou queixa. Inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Inciso 3, que julgar procedentes as exceções, salva de suspeição. Inciso 4, que pronunciar o réu. Cuidado aqui. Este é o inciso que tem sido cobrado na prova da ordem quando a peça da segunda fase é o recurso em sentido estrito. Claro que isso não isenta vocês de analisarem o caso concreto, porque para eu estar frente a este inciso, eu tenho que ter um crime doloso contra a vida e devo estar então ali no encerramento da instrução preliminar, que é essa primeira fase vinculada ao tribunal do júri, com uma decisão do magistrado decidindo pela pronúncia, tá? Do contrário, não vai ser esta hipótese. Mas vocês vão começar a praticar, vão começar a realizar as peças e vão perceber que esta é a hipótese que vem sendo cobrada. Inciso 5º, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Inciso 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Inciso 9º, indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Inciso 10, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Lembrando que quando falamos nesse habeas corpus, estamos falando desse denegar ou conceder pelo juiz de primeiro grau, porque o RSE cabe de decisões prolatadas, né, decisões concedidas, produzidas pelo juiz de primeiro grau, tá? 10, do habeas. 11, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Inciso 13, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Que denegar a apelação ou julgar deserta. Nós já estudamos, quando estudamos lá a apelação, eu lembro de ter dito para vocês, da decisão que denega a apelação, nós utilizamos RSE. E aqui está exatamente essa previsão, gente. Seguindo ali no fundamento legal do nosso recurso. Inciso 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Inciso 17, que decidir sobre a unificação de penas. 18, que decidir sobre incidente de falsidade. 19, que decretar medida de segurança depois do trânsito em julgado. 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774. Inciso 22, que revogar a medida de segurança. Inciso 23, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. Inciso 24, que converter a multa em detenção ou prisão simples. E a grande novidade desse rol, que inclusive eu deixei sublinhada para vocês, sublinhada não, marcada, e recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A desta lei, ou seja, deste Código de Processo. Então vamos lá, por que está em amarelo esse último inciso? Porque esse último inciso, ele foi inserido pela Lei 13.964 de 2019, chamado Pacote de Lei Anticrime. Então, apesar de já estarmos em 2023, não deixa de ser uma novidade nesse rol do 581, tá? Então vamos ter que nos atentar para essa situação, que ainda não foi cobrado como o fundamento da peça de recurso em sentido estrito, né? Quando é cobrada a peça em si na segunda fase, mas por ser algo bastante recente,
vocês devem prestar atenção. Outra questão importante que esse pacote de lei deixou de fazer foi revogar vários incisos que nós temos ali no rol do 581 que não são mais enfrentados por recurso em sentido estrito, mas hoje são enfrentados por agravo na execução. Artigo 191 da Lei de Execução Penal. Percebam, o rol que nós temos no 581, ele é taxativo. Não é possível interpor esse recurso para uma decisão que não está prevista dentro desse rol. Mas várias dessas hipóteses de previsão hoje não mais são enfrentadas por este recurso. Sempre que vocês tiverem uma decisão tomada no âmbito da execução criminal, vocês vão utilizar como recurso o agravo da execução, o agravo previsto lá na LEP, no artigo 197. Aqui eu coloco para vocês alguns desses incisos que hoje não mais se combatem por recurso em sentido estrito, mas por agravo. E ainda faço a ressalva com relação ao inciso 24, que fala da pena de multa. Gente, aquela disposição está em desacordo com o artigo 51 do Código Penal. Pena de multa não se converte mais em pena privativa de liberdade, então não tem mais cabimento falar nesse inciso 24. O que eu recomendo que vocês façam neste momento? Pausem a aula aqui, peguem o código e olhem, façam a leitura do 581 e observem se já tem a remissão embaixo de cada inciso que se vincula à execução, porque ali deve ter uma remissão para o artigo 197 da LEP. E sublinhem ou passem um marca-texto nesse 197, porque na hora de fazer a prova, se vocês estiverem sendo cobrados por uma questão de recurso em sentido estrito ou recurso em sentido estrito for a peça de vocês da segunda fase, vocês já vão saber quais incisos não são mais hipóteses de RSE. Isso é bem importante, tá, gente? Então, façam essa marcação no texto de vocês. Isso não caracteriza cola, tá? Estou falando apenas para marcar, quando está abaixo do dispositivo. E se não tiver, vocês podem fazer remissão ao texto de lei, ou seja, colocar ali o artigo 197 da LEP. Outro detalhe importante ainda aqui nessas considerações gerais. Nós temos duas decisões que são enfrentadas por apelação no âmbito do júri e não mais por recurso em sentido estrito. Previsão 416 do Código de Processo Penal. Hoje, a impronúncia e a absolvição sumária são decisões tomadas na primeira fase do tribunal do júri, ou seja, ao término dessa fase preliminar de instrução, e que são enfrentadas por apelação, tá? Então, impronúncia e absolvição sumária enfrentadas por apelação. Pronúncia, sim, é uma decisão enfrentada por RSE. Artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Vamos observar, então, a interposição, a legitimidade e o prazo para utilizar este recurso. Então, esse é um recurso que se chama recurso em sentido estrito e ele enfrenta decisões interlocutórias tomadas ao longo do processo criminal. Tá? Para facilitar a identificação dessa peça, como nós já falamos, estamos frente a um rol taxativo, a decisão que vocês estão encontrando deve ser de primeira instância e estar prevista naquele rol do 581 do Código de Processo Penal. Um outro detalhe importante com relação a esse recurso. Este recurso, ele admite juízo de retratação. O que é isso? O juiz que decidiu naquele sentido, ele pode voltar atrás na sua decisão, ele pode se retratar da sua decisão. Então, sempre na peça de interposição de vocês, vocês vão postular que o juiz prolator da decisão faça o juízo de retratação nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Sempre é pontuado nota para este elemento específico do recurso. Outro detalhe eu coloco como dica, mas eu já venho frisando isso com vocês desde o início da aula. Este recurso ele tem sido cobrado pelo inciso 4º do 581, ou seja, da decisão de pronúncia no âmbito do Tribunal do Júri. Gente, recurso em sentido estrito, ele se dá em dois momentos diferentes, ou seja, não é uma peça única. Eu tenho a peça de interposição e eu tenho a peça de razões recursais. A interposição tem o prazo de 5 dias. As razões, prazo de 2 dias. Previsão ali do 586 caput e as razões do 588 caput também do Código de Processo Penal.
Temos uma exceção, que é com relação ao inciso 14 do 581, que aí o prazo de interposição vai ser de 20 dias. Previsão do próprio Código, artigo 586, parágrafo único. Com relação à interposição, a interposição vai ser endereçada, então, para o juiz que prolatou aquela decisão, para o juiz que decidiu naquele sentido, tá? Justamente porque temos, inclusive, o juízo de retratação. As razões vão ser endereçadas ao tribunal correspondente, ao tribunal competente para analisar aquela questão que está sendo discutida. Se estou diante da Justiça Comum Estadual, vai ser para o TJ correspondente. Se estou diante da Justiça Comum Federal, vai ser para o TRF correspondente, àquela região. Da decisão que denega o RSE, cabe carta testemunhável, nos termos do artigo 639 do Código de Processo Penal. Então, vamos lá. Da decisão que denega apelação, cabe RSE. Da decisão que denega RSE, cabe carta testemunhável. Vamos a um esqueleto da peça agora. Endereçamento. Eu tenho duas peças, uma de interposição e uma de razões. Eu vou ter um endereçamento na interposição, que é para o juiz aquó, para o juízo aquó, para esse juiz singular que prolatou a decisão de primeiro grau. E as razões recursais endereçadas para o juízo ad quem, para o tribunal correspondente, TJ ou TRF, dependendo da competência, tá? Não vou qualificar a parte. Não vou qualificar a parte porque estou no âmbito recursal. Então, significa que essa parte já é conhecida daquele processo, já foi devidamente qualificada na inicial acusatória, por exemplo. Tenho que definir e apontar o fundamento legal. Não basta colocar genericamente o artigo 581, pois ele traz 25 incisos. Vocês devem dizer qual é a hipótese de cabimento para esse caso que vocês estão analisando. Ainda na interposição, devo pedir que seja realizado o juízo de retratação. E se não for entendimento pela retratação, que se proceda, com o processamento devido do recurso e o encaminhamento para a instância competente para julgamento. Nesses termos, pede deferimento, local e data e fecha a peça de interposição. Lembrando, se tiver local, deve constar e a data é aquela de 5 dias de interposição. Sou intimado num dia, esse dia não conta. Meu prazo começa a correr no próximo dia útil. Aí conto corrido 5 dias. Se nesse meu 5º dia de prazo estivermos diante de um sábado, de um domingo, de um feriado, esse prazo vai ser prorrogado para o próximo dia útil. Tá? Isso é bem importante. Não adianta que, para garantir, coloquei no dia seguinte. Não, porque o avaliador tem pedido a colocação no último dia do prazo. Endereçamento agora das razões. Já vimos. Tribunal correspondente. Relato dos fatos. Então, vocês vão relatar até o momento processual que vocês se encontram ali, Vocês vão relatar, se estamos falando da pronúncia, vão fazer o relato até o momento da pronúncia. Se estão diante de uma situação de habeas corpus que foi denegado, vão relatar como se deu aquela situação, E qual foi, do que tratou essa decisão que denegou o habeas corpus. Direito, vamos fazer, esse relato ali na questão, digamos assim, vamos fazer, exemplificar aqui. Nos fatos, relatei a ocorrência de um constrangimento ilegal produzido pelo andamento de um inquérito por uma situação atípica. No direito, eu vou construir o que é justa causa e por que não deve permanecer esse inquérito em andamento e postular o correspondente trancamento, certo? Estou falando, por exemplo, de pronúncia. Vou relatar até o ponto que o sujeito foi pronunciado e quando eu chego no direito, eu vou trazer as teses do porquê ele não deveria ter sido pronunciado. Pedidos, gente. Cada tese jurídica vai gerar um pedido. Vocês já perceberam que o RSE tem uma delimitação de conteúdo muito grande. Então, vocês vão ter um número menor de teses e, consequentemente, um número menor de pedidos. Mas se habituem a fazer o pedido genérico do conhecimento e provimento do recurso para isso, para aquilo, trazendo cada tese um pedido. Fechamento da peça, vocês vão colocar local, vão colocar a data da interposição, pois vão apresentar as razões já com a interposição. Não criem prazos aqui, utilizem o da interposição, que é de 5 dias. Mas por que, Bruna, tu acabou de dizer que são 2 peças?
a interposição tem 5 dias e nós temos as razões para 2 dias? Porque vocês não vão ter outro prazo para apresentar as razões. Salvo que o avaliador de vocês diga, olha, vocês foram intimados para apresentar o recurso cabível, apresentaram tal recurso, agora estão sendo intimados para razões. Dificilmente isso é feito, porque aí tem que dizer qual é o recurso. E aí já entregou a peça para vocês. Então, como regra, se dá a data da intimação da decisão e vocês vão colocar, né, fazer a interposição sequenciada ali já das razões recursais. Vamos agora olhar um modelo de peça de interposição de recurso em sentido estrito. Endereçamento. Já vimos que é para o juiz de direito, né? Ou para o juiz federal. Então, vocês vão começar. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, 3 pontinhos, vara criminal da comarca de, 3 pontinhos. Se eu tiver as informações, eu coloco aqui. Se for juízo federal, eu adapto, né? Não é juiz de direito, é juiz federal, encaminho para vara de determinada subseção que foi colocada ali, tá? Maria, já qualificada nos autos do processo número, 3 pontinhos, que lhe move ao Ministério Público por seu procurador firmatário, conforme procuração anexa, vem a presença de Vossa Excelência com fundamento no 581, inciso correspondente ao caso, do Código de Processo Penal, interpor recurso em sentido estrito, apresentando desde logo as suas razões recursais. Requer, uma vez recebido e processado o presente recurso, a retratação de Vossa Excelência, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, ou, em caso contrário, o encaminhamento à superior instância para julgamento. Nesses termos, pede deferimento, local e data. Olhem o que tem de importante e que é avaliado nessa etapa de interposição. Primeiro, o endereçamento adequado. Segundo, vocês devem colocar ali o fundamento legal adequado também, com o inciso correspondente. O verbo é interpor e o nome da peça é recurso em sentido estrito. Seguimos para a segunda etapa dessa interposição, juízo de retratação nos termos do artigo 589. E, por fim, no fechamento dessa peça, o prazo vai ser cobrado de vocês, para verificar se vocês sabem contar o prazo. E aqui é o prazo de interposição de 5 dias. Lembrando que nós já colocamos ali, ó, que desde logo vamos apresentar as razões recursais. Então, eu já sei que terminando essa peça, uma linha abaixo dela já começo a produzir as minhas razões recursais, que, portanto, terão esta mesma data. Porque eu não vou criar outra data. Se eu estou dizendo que vou apresentar tanto interposição quanto razões no mesmo prazo, a data é única. Então, só tenho um prazo, que é o de 5 dias. Vamos agora para o modelo de razões recursais. Dando sequência, o endereçamento agora é para o tribunal. Então, egrégio Tribunal de Justiça do Estado de, 3 pontinhos. Colhendo a Câmara Criminal. Emérito julgadores, número do processo, digo quem é o recorrente, quem é o recorrido, né? No caso Maria, recorrido Ministério Público. Dos fatos, vou fazer uma breve análise, um breve relato do que gerou esse recurso, qual é a decisão que nos levou a este recurso, destacando então que somos parte legítima, que temos interesse na reforma da decisão e que a via eleita para combater essa decisão é a adequada nos termos do artigo 581, inciso correspondente do Código de Processo Penal. No direito, gente, já percebemos pela leitura do próprio 581, tem um afunilamento de conteúdo, ou seja, eu não tenho aqui grandes possibilidades de alegar diversas teses, ou seja, existe uma delimitação. Por isso também a incidência sistemática do inciso 4º, porque é onde eu tenho um número maior de teses. Ali sim, dá para aventar questões de nulidade, dá para aventar questões vinculadas a excludentes, de licitude, de culpabilidade, porque é possível absolvição sumária. Tá? Então, normalmente esse inciso é o cobrado porque ele permite um maior número de conteúdos, de teses jurídicas, que os outros incisos não vão trazer. Tá? No pedido, diante do exposto, requer conhecimento e provimento do recurso, para. E aí vocês vão destacar esse para conforme a linha que se encontra ali. Para que se anule a decisão de pronúncia, haja vista a presença de nulidade pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo ao início. Por exemplo, né? Nesses termos, pede deferimento,
local e data, advogado OAB. Lembrando a data aqui novamente, se eu estou apresentando as razões em conjunto com a interposição, a data que vai constar aqui é a da interposição. Então, gente, agora vamos estudar uma peça que já foi objeto de segunda fase da prova da ordem, é um RSE. Esse é um RSE para aqueles que estão praticando as peças que estão aí no banco de provas. Vocês vão perceber que ele é um RSE que tem um número maior de teses, ele é um pouco mais complexo, porque ele traz mais conteúdo que normalmente a gente está acostumado a vislumbrar nos RSEs. Mas vamos lá. Rômulo, neste momento eu já sei que vocês estão habituados a sublinhar, então teríamos que sublinhar ali o nascimento, datas são importantes, tá? Então, Rômulo, nascido em 4 de abril de 1991, em Maricá, ficou inconformado por encontrar, em 2 de janeiro de 2010, mensagem de sua esposa Paola, nascida em 6 de junho de 92, para Bruno, desejando um próspero ano novo. Em razão disso, desferiu golpes de faca nas mãos de Paola, pretendendo em seguida utilizar a arma branca para golpear a vítima e causar sua morte. Ocorre que Rômulo ficou sensível ao sofrimento de sua esposa após as facadas na mão, deixando o local dos fatos para se acalmar, apesar de ter consciência de que os atos praticados seriam insuficientes para causar a inicialmente pretendida morte de Paola. Ali eu já sublinhei para vocês. Olhem isso. Ele deixa o local dos fatos, ou seja, ele desiste de prosseguir na cena delitiva voluntariamente. Ele poderia concluir o seu ímpeto homicida, mas ele se sensibiliza com o sofrimento da esposa e para, tá? Sabendo claramente que os atos até ali praticados não são suficientes para levá-la a óbito. Isso é fundamental de colocar, de sublinhar ou de marcar com texto aqui, um marca-texto. Por quê? Porque estamos frente à desistência voluntária. Lembram desse instituto que vocês estudaram? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. A desistência é quando o sujeito para, né? Para antes de concluir com todos os atos executórios daquele ter crimes. E o arrependimento eficaz é quando ele pratica todos os atos, mas evita que o resultado naturalístico chegue, se atinja, tá? Então, aqui nós estamos frente à desistência voluntária. Ele para podendo prosseguir. Paola informou os fatos da sua mãe, que a levou ao hospital, e em seguida à delegacia, onde narrou o ocorrido à autoridade policial. O delegado instaurou o inquérito policial, realizando por vários anos diligências para a confirmação da versão da vítima, ouvindo testemunhas, realizando o laudo de exame de local, acostando o exame do corpo de delito de Paola, que constatou a existência de lesão corporal de natureza grave, dentre outras. Por fim, ouviu o indiciado, que confirmou sua pretensão inicial e todos os fatos descritos. Então, olhem o que nós temos aqui. Algo interessante, vocês viram que tem datas bem anteriores ali no início, então aqui vem a informação de que o delegado por vários anos ficou investigando a situação e sobreveio depois o exame de corpo de delito, que constatou lesão corporal de natureza grave, e o indiciado confirmou a sua pretensão inicial. Inicialmente pretendia matar a sua esposa, mas desistiu de prosseguir na cena delitiva. Então, confirmou essa narrativa. Concluído o procedimento, após relatório final, os autos foram encaminhados ao MP, que ofereceu denúncia em face de Rômulo no dia 22 de janeiro de 2020, perante o Tribunal do Júri da comarca de Maricá. Aqui eu já tenho meu endereçamento. Imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, com redação dada pela Lei 13.104 de 2015, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Então, sublinho aqui o meu endereçamento, ou seja, para quem foi oferecida essa denúncia, e o enquadramento dado para a conduta praticada. Aqui foi enquadrado como um feminicídio na modalidade tentada. Mas observem de um dado importante. Essa nova redação, esse enquadramento da conduta do feminicídio, ela ocorreu por uma lei em 2015. E aqui nós estamos falando, se a gente voltar no nosso texto lá anteriormente, nós estamos falando de uma conduta que aconteceu quando? Aconteceu em 2010.
Então, percebam que temos algo por alegar adiante. O quê? Temos por alegar que essa figura, pelo menos ainda que de forma subsidiária, vamos ver outras teses, não poderia ser aplicada aqui, porque isso é fazer uma lei mais gravosa retroagir. E nós sabemos que existe um princípio basilar no direito penal que diz com a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Está tanto na Constituição quanto no Código Penal. Então, não poderia ter sido dado este enquadramento. E aí vamos. A inicial acusatória foi recebida em 24 de janeiro de 2020. Acabamos de ver que o fato é lá de 2010. Olhem o lapso temporal. Esse é o primeiro marco interruptivo, que é quando se recebe a denúncia. Isso é importante vocês cuidarem. Não é o oferecimento da denúncia que interrompe a prescrição, é o recebimento pelo juiz. Esse é o nosso primeiro marco interruptivo. Sendo o denunciado citado pessoalmente e juntada sua folha de antecedentes criminais, em que constava apenas uma outra anotação por ação penal em curso pela suposta prática do crime de furto qualificado. Então, aqui o que nós temos é uma ação penal em curso. Vocês já sabem, porque estão estudando e já leram as súmulas, que nós temos entendimento sumulado do STJ que ações penais em curso não podem ser utilizadas, né, para situações para desfavorecer a situação do réu, princípio da presunção de inocência. Após regular prosseguimento do feito, até aquele momento, foi designada audiência na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa. Todos prestaram declarações que confirmaram efetivamente o ocorrido. Rômulo não compareceu porque não foi intimado. Olhem a gravidade disso. Se vocês têm a compreensão que nós estamos diante de um sistema acusatório, que o processo é acusatório e que nós temos que guardar paridade de armas entre defesa e acusação, por evidência que Rômulo tem que ser intimado para comparecer na audiência. Inclusive, olhem seu advogado. Seu advogado estava presente e consignou seu inconformismo com a realização do ato sem a presença do réu. O magistrado, contudo, destacou que designaria nova data para interrogatório e que a defesa técnica estaria presente, não havendo então prejuízo. De fato, foi marcada nova data para a realização do interrogatório, ocasião em que Rômulo compareceu e permaneceu em silêncio. Após, as partes apresentaram manifestação, reiterando à defesa o inconformismo com a realização da primeira audiência. Olhem só, está deixando bem claro para vocês que tivemos um problema aqui, né? Os autos foram para a conclusão e foi proferida a decisão pronunciando o réu nos termos da denúncia. Pessoalmente intimado, o Ministério Público se manteve inerte, a defesa técnica e Rômulo foram intimados em 10 de março de 2020, uma terça-feira. Então, considerando apenas as informações expostas na condição de advogado de Rômulo, apresente a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e de embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e direito processual cabíveis. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando que de segunda a sexta são dias úteis em todo o país. E aqui o padrão que nós vemos que terminam as peças, então afastando a incidência e o cabimento de algumas outras, e ainda postulando que vocês apresentem a peça no último dia do prazo. Agora sim, feita essa leitura da peça, vamos ver o que podemos retirar dela. Primeiro ponto, como é que eu sei que estamos diante de um RSE? Gente, eu vou me perguntar de novo, em qual etapa da persecução penal eu estou? E aí eu vou ler ali e vou ver que se encerra na situação da pronúncia, tendo o Ministério Público ficado inerte após a intimação dessa decisão, e abre-se então espaço para a defesa. O que a defesa pode fazer para combater uma decisão de pronúncia? Isso nós estudamos ao início da aula, artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Para combater a decisão de pronúncia, se utiliza recurso em sentido estrito. É por isso que diz ali, eu destaco para vocês o teor do término da peça, mas após as partes apresentarem manifestação, reiterando a defesa o inconformismo com a realização da primeira audiência, os autos foram para a conclusão e foi proferida a decisão pronunciando o réu nos termos da denúncia.
Pessoalmente intimado, o MP se manteve inerte, a defesa técnica e Rômulo foram intimados no dia 10 de março de 2020, uma terça-feira. Então, gente, eu sei que a última decisão é a pronúncia. O MP foi intimado. Vocês são intimados dessa decisão. O que cabe dessa decisão? Recurso em sentido estrito. A banca exigiu de vocês a apresentação do recurso, como já é de costume, é usual, no último dia do prazo. Se vocês foram intimados no dia 10 de março, terça-feira, o prazo de vocês não vai começar no dia 10, já sabemos. Ele vai começar no próximo dia útil, que é o dia 11 de março, quarta-feira. Então, 11 de março vai ser o meu primeiro dia, 12 de março, meu segundo dia, 13 de março, meu terceiro dia, 14 de março, meu quarto dia, e 15 de março seria o meu quinto dia. Mas olhem o que aconteceu. Dia 15 de março é domingo. Então, eu vou prorrogar o meu prazo para o próximo dia útil. Meu prazo final é dia 16 de março de 2020, segunda-feira. Outro detalhe que nós já falamos, mas como regra, então, afastada a hipótese de HC. Endereçamento, temos que endereçar para o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Maricá, Rio de Janeiro, e correspondente o tribunal, né? Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse seria o meu endereçamento de interposição e de razões. Interposição ao juiz de direito, que integra, né, o Tribunal do Júri da Comarca de Maricá, e as razões ao respectivo Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos agora trabalhar com as teses. Tá? A primeira tese que nós temos para apresentar é a tese da prescrição pela pretensão punitiva pela pena em abstrato. Tá? Os fatos ocorreram lá em 2 de janeiro de 2010, quando o réu tinha 18 anos de idade. Lembram que nós sublinhamos lá o prazo, a data de nascimento dele? Então, a data de nascimento dele serve para me dizer que ele era menor de 21 ao tempo dos fatos. E com isso já brilhou e vocês já sabem que a prescrição nessas hipóteses, então, vai cair pela metade, né? Nós temos um prazo reduzido pela metade. Mas aí vamos caminhando. A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2020. Vocês bem sabem que isso é uma causa de interrupção. Zera meu prazo prescricional. Crime de homicídio qualificado, que foi pelo qual o sujeito foi denunciado. 30 anos de reclusão. Mas sabemos que tem a incidência da tentativa. Como é que nós calculamos quando tem incidência de uma minorante, tá? Para fins prescricionais? Vocês vão fazer a menor redução possível. Tá? A menor redução possível prevista para a tentativa é de 1/3. Então, a pena ficaria em 20 anos. Aí eu vou para a minha tabelinha lá do artigo 109 do Código Penal, para verificar em quanto tempo prescreveria essa pena. E aí eu vou ver que ela prescreve também em 20 anos, nos termos do artigo 109, inciso 1º do Código Penal. Só que tem aquele detalhe que brilhou lá no início, que qual é? O prazo prescricional, ele é computado pela metade quando o sujeito é menor de 21 anos. Portanto, meu prazo prescricional não é de 20 anos, ele vai ser de 10 anos. E esse período, gente, ele foi ultrapassado entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia. Fechamos aqui. E seguimos. Temos ainda por alegar uma nulidade, que o advogado fez questão de destacar durante a audiência que ele estava presente, seu cliente não, e também nas suas alegações finais dessa fase preliminar do Tribunal do Júri. Por que isso? Porque o réu não foi intimado para comparecer em juízo. Ele não acompanhou a realização de todas as provas que se dão na frente do juiz. Ele não acompanhou as testemunhas da acusação, de defesa, tudo isso foi produzido sem que ele estivesse ali. Tá? Então, ainda que o interrogatório tenha sido datado de um outro dia, que ele tenha comparecido, a defesa manifestou seu inconformismo em função de que é um direito do réu estar ali, né? É um desdobramento da ampla defesa nos termos do artigo 5º. Então, em razão disso, temos a violação lá
do direito da ampla defesa do nosso acusado. No mérito, gente. No mérito, está claro, desde o início, que estamos diante da desistência voluntária. Tá? A desistência voluntária é quando o sujeito pode prosseguir na senda delitiva, mas não quer. Em razão disso, ele é punido pelos atos até ali praticados. Então, ele desistiu de prosseguir na senda delitiva. Ciente, tá claro isso no texto, e que com isso ele não chegaria à morte da vítima. Então, nós temos que pedir uma desclassificação da conduta, lá nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal. Além de falar da desistência voluntária, que é a nossa tese central, descrita lá no artigo 15, nós temos que fazer com que ela redunde na desclassificação. Porque se ele desistiu de prosseguir na senda delitiva, ele deve responder pelos atos até ali praticados. E os atos até ali praticados são uma lesão corporal. Tá? E temos lá no início de natureza grave, enfim, deveria ser pedida essa desclassificação. Subsidiariamente, gente, nós temos que falar do afastamento da qualificadora. Percebam que o texto diz para vocês a data da lei. Datas são importantes. E aqui era para que vocês percebessem. Nossa, esse é um fato que aconteceu lá em 2010. Então, eu não posso fazer retroagir uma qualificadora que passou a integrar o rol das qualificadoras do homicídio só em 2015, porque isso viola, né, a irretroatividade da lei penal mais gravosa, que está prevista no texto constitucional e está prevista no Código Penal. Então, aqui deveria pedir o afastamento dessa qualificadora. Fechando na sequência com os pedidos. Conhecimento e provimento do recurso para que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva, B, que se anule a decisão de pronúncia, C, que se desclassifique aquela conduta e D, que se afaste a qualificadora. Claro, gente, né? Nós temos aqui essa ordem que vocês devem destacar. Aqui eu coloquei de forma sintética, mas os pedidos de vocês nunca vão ser muito extensos, é apenas uma retomada de toda a tese que vocês construíram. Então, aqui não precisaria colocar na prescrição, no reconhecimento da prescrição, todos os incisos. Não, é suficiente pedir que se reconheça, né, a prescrição da pretensão punitiva, conforme destacado ter ocorrido entre tal e tal data. E aí vamos para o fechamento da nossa peça. Calculamos juntos, o prazo é 16 de março, temos local, que é Maricá, advogado, advogada, OAB. Encerrei a minha peça. Perceberam que essa é uma peça um pouco mais extensa, que exigiu de vocês um pouco mais, porque trouxe questões vinculadas à regularidade do processo, então trouxe nulidades. Vocês que já fizeram as apelações que nós estudamos aqui no curso, já devem ter percebido que é recorrente a necessidade de alegar nulidades quando temos violações à ampla defesa e ao contraditório, a questão da forma com que são produzidos os atos, violando as determinações do nosso código. Além disso, foi cobrado de vocês a prescrição, né? E a prescrição com vários detalhes, né? Porque temos ali a questão da idade, que faz com que o prazo prescricional caia pela metade, mas não apenas isso. Temos a incidência da tentativa, conforme a denúncia, então faz com que eu tenha uma redução, e vocês devem saber produzir essa redução, que vai ser sempre na menor fração possível, quando eu tenho uma redução, e quando for majorante, o maior aumento possível, porque nós trabalhamos com as piores hipóteses, porque estamos trabalhando ainda na seara da instrução, nós não temos uma decisão quanto a isso. Claro que se eu estou falando do reconhecimento da desistência voluntária, eu vou ter que falar na desclassificação da figura, porque aí não vai ser uma tentativa de homicídio, mas uma lesão corporal. Porque o 15 é claro quando diz que o sujeito que desiste de prosseguir na senda delitiva voluntariamente, ele deve responder pelas condutas, né, pelos atos praticados até ali. E até ali o que ele tinha praticado era uma lesão corporal, ainda que de natureza grave. Tá? Isso é uma espécie de estímulo que o Estado dá justamente para que as pessoas parem e não consumem, né, as figuras delitivas. E, por fim, exigia de vocês, mais uma vez, a compreensão temporal. Né? Nós estamos frente a uma situação que gerou um enquadramento indevido. Indevido por quê? Porque ao tempo do fato não havia previsão dessa qualificadora ali no rol das qualificadoras do homicídio.
então vocês deveriam pedir o afastamento. Claro que subsidiariamente, né? Desde que não se desclassificasse a conduta, né? Temos outras teses antes, mas subsidiariamente o afastamento, então, dessa qualificadora do feminicídio. Gente, pratiquem. Nós temos aí vários RSEs que vocês podem realizar e vocês vão perceber um padrão de cobrança neles. Principalmente a peça de interposição, depois que vocês realizarem a segunda, terceira, quarta, a peça vai sair no automático. E é assim que tem que sair. E ela só vai sair no automático pela repetição, por vocês fazerem várias vezes a mesma peça. E aí vocês vão começar a perceber também teses que se repetem. Se vocês olharem, nós fizemos um RSE há pouco tempo e também trazia essa questão da prescrição pela metade. Então, isso aqui vai começar a ficar mais automático, vai começar a ficar mais fácil, mas só vai ficar mais fácil depois da prática, depois do estudo, depois de realizar muitas peças e começar a perceber que existem situações que se repetem e aí vocês vão ter facilidade de relatá-las, mas somente produzindo peças e praticando muito. Ficamos à disposição, gente, bons estudos por aí e façam outros RSEs em casa.